Ah, não, você não tá sabendo? Ela é trans. Ah, não, os pronomes dela vão continuar os mesmos. Não, não precisa doar roupa, ela não vai mudar o guarda-roupa dela. Mudanças físicas, não, também não vão acontecer. O que que mudou na vida dela? Ah, mudou que agora ela diz que é trans. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre transição social de gênero. Chegou o momento que eu tava enrolando pra caramba, né? Eu tava enrolando, mas chegou o momento em que nós vamos falar aqui especificamente sobre transição social de gênero. Eu vou falar pra vocês o que faria parte de uma transição social de gênero, o que não faria parte de uma transição social de gênero e também a importância da gente definir o que é transição. Por que não? Nem todo mundo que tá por aí dizendo que é trans, de fato, é uma pessoa trans. Oh, meu Deus, assunto polêmico. Sim, eu tô na internet pra isso. E pelo visto, a Pandora também tá na internet pra isso. Bom, vamos lá, né? Esse assunto ele vai ser dividido em alguns momentos daqui do vídeo. Eu fiz um roteirinho prévio aqui para eu não esquecer de nada, mas esse vídeo também não vai abranger tudo. Eu sei, né? Você esperava que eu fosse te dar todas as respostas aqui, mas eu sou só uma travesti da internet, não tem como eu te dar todas as respostas. Mas eu vou te dar algumas. Então, acho que é importante a gente começar aqui falando sobre disforia. Depois eu vou falar sobre alguns pontos de transição de gênero. Depois eu vou falar com vocês sobre transconveniência. E depois a gente vai falar sobre as pessoas que não fizeram transição de gênero ainda, mas que pretendem fazer. Então, sim, esse será um vídeo bem segmentado. Vamos começar falando sobre disforia de gênero. Disforia de gênero, talvez você não saiba muito bem o que é, mas é tudo aquilo que causa um desconforto e um sofrimento na pessoa do que está atrelado ao gênero de nascimento dela. Então, a disforia de gênero, ela é bastante ampla, ela pode ir desde disforias físicas até disforias que são puramente sociais, até de como simplesmente de como as outras pessoas te tratam. A disforia ela pode se apresentar de diversas formas diferentes e ela pode ter intensidades diferentes. Algumas pessoas podem ter uma disforia mais leve, outras pessoas podem ter uma disforia mais acentuada. Mas para você ser uma pessoa trans, você precisa ter disforia de gênero. Disforia de gênero é o que une as pessoas trans na transgeneridade. É uma das coisas que precisa sim ter. Você pode até gostar do seu genital, você pode até gostar do seu corpo em si, mas você tem que ter algum grau de disforia. Porque se você não tem disforia de gênero, você não é trans. Você pode ser dissidente de gênero de alguma outra forma. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, vocês podem ver clicando no card aqui em cima. Mas para você ser uma pessoa trans, não tem jeito, você precisa ter disforia de gênero. Algumas pessoas criticam esse tipo de entendimento, dizendo que quando a gente coloca a disforia de gênero como sendo algo, algo essencial para classificar as pessoas dentro de transgeneridade, elas falam que a gente está diminuindo, a gente está pegando toda a experiência trans e transformando ela na disforia, no sofrimento da disforia. Bom, não é exatamente isso, mas em partes é um pouco sim. Porque, gente, não tem jeito. Disforia de gênero é horrível. Disforia de gênero leva a sofrimento. Porque a disforia de gênero é aquilo que faz com que você não se reconheça no gênero que lhe foi atribuído. Você não se reconheça, talvez, no seu corpo. Voltando a dizer, disforia de gênero não precisa ser sempre associada a características do corpo. Mas as pessoas que têm disforia de gênero corporal, elas vão ter um sofrimento absurdo porque elas estão dentro de um corpo que elas não conseguem se identificar em sua totalidade. E eu sei, muitas pessoas cisgênero experimentam isso, de não se identificar totalmente com o seu corpo. Mas com pessoas trans, isso é muito mais acentuado. A disforia de gênero, para quem tem ela apenas da forma social, também é uma coisa muito complicada, porque você tem sim um sofrimento da forma como a sociedade te enxerga e te trata. Então você tem vários sofrimentos ali atrelados à sua existência. Esses sofrimentos é que te impulsionam a fazer uma transição de gênero. Então não tem como você falar de transgeneridade
Desassociando a disforia. A disforia de gênero é essencial, sim, para classificar uma pessoa enquanto trans. Se a pessoa ela não tem disforia de gênero, ela não vai ter nada que a impulsione a de fato fazer uma transição de gênero. Então ela não vai ser trans. Ela vai ser dissidente de gênero de alguma outra forma, mas trans não. Para ser trans, precisa ter disforia. Essa disforia, volto a dizer, não precisa ser de forma tão grave. A disforia não precisa ser apenas você tendo uma vontade de pegar uma faca e cortar os seus genitais fora por conta própria, por puro desespero e angústia. A disforia não precisa ser desse jeito para te classificar enquanto trans. A disforia, como eu disse, ela se apresenta de diversas formas, que vão desde a disforia corporal a desde você ter um problema muito sério, ficar mal, sofrer pela forma como as pessoas te tratam, pela forma como as pessoas te enxergam, pelos pronomes que elas usam para se referir a você. Isso tudo está dentro de disforia. E você não precisa apresentar disforia em todos os pontos da sua vida. Mas você precisa apresentar disforia em pelo menos alguns pontos da sua vida. Porque, como eu disse anteriormente, é a disforia que vai te impulsionar para uma transição de gênero. Até que eu fui rápida na questão da disforia, né? Até que eu fui rápida. É porque disforia é um termo um pouco mais fácil de classificar, né? Era só uma introdução. Não abrangi tudo que significa uma disforia, mas foi uma introdução, assim, do que significa disforia. E agora sim a gente vai falar sobre transição de gênero. Meu caderninho de sempre aqui e minha aguinha também. A disforia de gênero, ela impulsiona você a fazer uma transição de gênero. Porque a transição de gênero é um fator que só acontece na vida da pessoa quando ela não consegue viver com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. A transição acontece pela impossibilidade que a pessoa vê de continuar a vida dela da forma como ela vivia antes, sendo tratada da forma como ela era tratada antes, de ter tudo que engloba a existência dela da forma como a existência dela era englobada antes no que diz respeito a gênero. Então a transição de gênero, ela vem sim do sofrimento da disforia e ela faz mudanças na vida da pessoa. Uma transição, como o próprio nome já diz, precisa se ter mudança. Não existe transição sem mudança. Não existe transição sem ter nenhum aspecto da vida sendo modificado. A transição, por si só, por definição, exige que existam mudanças na vida da pessoa para que a vida daquela pessoa seja incompatível com a vida que ela levava anteriormente. Não estou dizendo que precisa mudar absolutamente tudo, que a pessoa precisa abandonar toda a existência dela prévia para construir uma vida totalmente nova. Não é isso. Mas as questões de gênero, o que envolvia o gênero dela, precisa sim existir mudanças. Não existe transição de gênero sem mudanças na vida da pessoa. A vida precisa ter mudado, porque se não houve mudança, não houve transição. Se a pessoa não mudou nada na vida dela, a pessoa não transicionou a vida dela. Ela não transicionou o gênero dela. Transição de gênero exige mudança. Tá, mas quais mudanças exatamente? Eu separei alguns tópicos aqui pra gente conversar e volto a dizer, eu não vou abranger aqui tudo que envolve uma transição de gênero. Eu vou falar daqueles tópicos que costumam ser os mais lembrados quando a gente vai falar sobre transição de gênero. Então, vão ter coisas aqui que eu vou acabar deixando de fora, mas vocês podem complementar nos comentários daqui desse vídeo. Então, se vocês acham que eu deveria ter abordado algum outro tópico de mudança que está envolvido na transição de gênero e eu não abordei, comentem aqui embaixo, que assim torna o vídeo ainda mais rico. A discussão dos comentários torna o vídeo mais rico. A primeira coisa que vem na mente de todo mundo quando a gente fala de transição de gênero é a questão dos hormônios. Todo mundo sempre pensa em hormônio logo, porque o hormônio é o que impulsiona as mudanças corporais das pessoas. É o hormônio que faz a barba dos meninos trans crescerem. É o hormônio que faz o desenvolvimento das glândulas mamárias das meninas trans. São os hormônios que fazem a distribuição de gordura do corpo se modificar, o que modifica o formato do corpo.
São os hormônios os responsáveis pelas principais mudanças físicas que muitas pessoas trans buscam ao fazer uma transição de gênero. Mas percebam que eu falei muitas pessoas trans, eu não falei todas as pessoas trans. E perceba que eu estou aqui falando de quem está incluso no grupo de transgeneridade. Então não estou aqui falando de pessoas que são simplesmente dissidentes de gênero. Eu estou falando de pessoas trans, de quem está transicionando de gênero. Os hormônios, eles são muito importantes na transição de gênero de muitas pessoas trans, mas não são importantes na transição de gênero de todas as pessoas trans. Existem pessoas trans que fazem uma transição social de gênero, mas que não sentem necessidade de usar hormônios, ou que às vezes até nem podem usar hormônios por alguma questão médica, por alguma questão ali biológica da pessoa. Então, não, os hormônios não são essenciais para uma transição de gênero. Os hormônios podem ser essenciais para algumas pessoas que fazem parte, na verdade, para muitas pessoas que fazem parte dos grupos trans, mas não é essencial para todos. E uma pessoa não deixa de ser trans por não se hormonizar. Uma pessoa não deixa de ser trans por não fazer uma administração de bloqueador de testosterona e de estrogênio, ou por fazer administração apenas de estrogênio, ou por fazer administração apenas de bloqueador de testosterona, ou por fazer administração de testosterona, falando de pessoas trans masculinas. Não, os hormônios são importantes para muitas pessoas trans, mas não são importantes para todas. Então, esse ponto, que é o ponto que as pessoas mais pensam quando a gente fala de transição de gênero, é um ponto que ele não é essencial. É importante para muitas, mas ele não é essencial. Não é o uso de hormônios que faz uma pessoa trans ser uma pessoa trans. Um outro ponto aqui que também costuma ser muito lembrado são as cirurgias, né? As cirurgias de reafirmação de gênero, que em mulheres trans costuma ser implantes de silicone, costuma ser raspagem do pomo de Adão, costuma ser modificações no rosto para fazer uma feminização do rosto, costuma ser também a aplicação de alguma substância, de preferência feita por um médico, né, para poder modelar o corpo dela. Então, enfim, esse tipo de modificação também costuma estar ali muito associada, né? Ou mesmo a cirurgia genital para fazer com que aquele pênis se torne uma vagina. Em homens trans, costumeiramente, eles fazem retirada de seios, eles costumam fazer também esterectomia, né? Ou seja, retirada de útero ali, para parar com os efeitos da menstruação, que costuma ser um ponto de disforia comum entre vários meninos trans, não todos, mas entre vários meninos trans. Costuma ter também ali alguma mudança no rosto para fazer uma masculinização do rosto, né? Seja por meio de harmonização facial, por ácido hialurônico, às vezes até por algum procedimento cirúrgico mesmo. E também alguns meninos trans fazem cirurgia genital, né? Em homens trans a cirurgia genital ela é mais complicada, então é mais difícil achar médicos que façam. Ela é mais delicada. Você construir um pênis a partir de uma vagina é mais delicada. Então não são muitos os meninos trans que veem essa cirurgia como uma possibilidade. Mas ela está ali no meio de cirurgias que meninos trans podem fazer. Mas as cirurgias, apesar de eu ter aqui listado várias delas, elas não são essenciais para uma pessoa trans ser trans. Cirurgias são caras. Cirurgias é algo que nem toda pessoa trans vai ter acesso. Cirurgia é algo que nem todas as pessoas trans vão poder fazer. Às vezes, por alguma condição biológica, ela não vai poder fazer uma cirurgia. E cirurgia também não é algo que é desejável por todas as pessoas trans. É algo desejável por muitas pessoas trans, mas não todas. Porque às vezes a pessoa, ela ou ficou satisfeita com as mudanças físicas que os hormônios trouxeram para ela, ou ela não sente necessidade de fazer mudanças físicas tão drásticas que necessitem ou de hormônios ou de cirurgias. Às vezes a pessoa ela tá até em paz com o corpo dela e os pontos de disforia dela são outros, são pontos mais sociais e não físicos. Então não, cirurgia não é algo essencial para fazer uma pessoa trans ser trans. Uma pessoa trans não precisa passar por nenhum procedimento cirúrgico para ela ser validada enquanto uma pessoa trans. Uma transição de gênero não inclui necessariamente fazer uma cirurgia. Volto a dizer, é um ponto importante para muitas pessoas trans, mas não é um ponto importante para todas as pessoas trans. Eu, Samantha, senti necessidade sim de fazer cirurgias, eu senti necessidade sim de fazer administração de hormônios, porque a minha disforia física era muito, muito, muito forte.
extremamente forte. Eu quase me matei por causa da minha disforia física. Então, no meu caso, a administração de hormônios sempre foi um ponto importante para minha transição e procedimento cirúrgico sempre foi um ponto importante para minha transição. Nesse momento da minha vida, eu já fiz todos os procedimentos cirúrgicos que eu sentia a necessidade de fazer do que diz respeito à transição de gênero. Eu fiz implantes mamários, eu fiz a raspagem do pomo de Adão e eu fiz a cirurgia de redesignação sexual. Foram esses os 3 procedimentos cirúrgicos que eu fiz, e eram procedimentos cirúrgicos que eu sentia muita necessidade para acalmar minha disforia física. Além disso, eu também fiz a administração de hormônios. Desde o começo da minha transição, eu bloqueei a minha testosterona e fiz uso de estrogênios. Hoje em dia, como eu fiz a cirurgia de redesignação sexual, eu não preciso mais bloquear a testosterona porque o meu corpo não produz mais testosterona em grandes quantidades. Eu retirei as minhas gônadas. Então, hoje em dia, eu só faço ali a administração de estrogênio e é isso. Então, eu sou uma pessoa trans que passou por esses procedimentos, por essas questões mais médicas relacionadas à transição de gênero, mas isso eu tô falando de mim. Esses pontos eram importantes para mim. Nem todas as pessoas trans vão sentir necessidade de usar hormônios ou vão sentir necessidade de fazer cirurgias. Então, esses 2 pontos, eles não são essenciais para se fazer uma pessoa trans, para que aquela pessoa trans seja uma pessoa trans. Volto a dizer, são importantes para muitas, mas não são importantes para todas as pessoas trans. Tá, eu falei de 2 pontos aqui que são muito lembrados quando a gente vai falar de transição de gênero, mas eu acabei de dizer para vocês que eles não são essenciais. Quais são os pontos que são essenciais para uma transição de gênero? São aqueles pontos que estão atrelados a uma transição social de gênero, porque tudo isso que eu falei para vocês, de hormônios e de cirurgias, são pontos muito importantes para a transição física de gênero. Só que a transição física de gênero, ela não é essencial para fazer uma pessoa trans ser uma pessoa trans. A transição física de gênero, ela é essencial para quem tem disforia física muito grande. Várias pessoas trans não vão ter disforia física, vão ter disforia apenas social. Então, por isso que eu sempre digo que é extremamente importante que uma pessoa tenha feito transição social de gênero para ela poder ser validada enquanto uma pessoa trans. Que é esse o tópico desse vídeo. Então vamos para os pontos de transição social de gênero. Existem muitos pontos para transição social de gênero, mas eu separei 2 aqui que são extremamente importantes. 2 pontos aqui que são os mais lembrados também. Se você pensar em algum outro ponto de transição social de gênero que não esteja atrelado a esses 2, que não esteja dentro desses 2 pontos, volto a dizer, comente aqui embaixo, que isso enriquece o vídeo e talvez vire uma parte 2 desse vídeo. Mas um ponto extremamente necessário para que uma pessoa trans seja uma pessoa trans é a expressão de gênero dela. A expressão de gênero é como você se apresenta para o mundo, está muito associada a roupas, mas não apenas a roupas. Também está muito associada a cortes de cabelo, também está muito associada a como você vai deixar ali as suas unhas ou não. Está muito associada ao uso de maquiagens ou ao não uso de maquiagens. Está muito associada a, enfim, calçados que você usa, a tudo aquilo que vira uma comunicação de quem você é para o mundo. Você não precisa mudar todo o seu guarda-roupa, você não precisa passar a usar maquiagem ou parar de usar maquiagem, você não precisa ter um determinado corte de cabelo. Eu não estou dizendo que você precisa ter tudo isso, mas você precisa sim ter algumas coisas a respeito disso. Porque a forma como você se expressa o seu gênero, o próprio nome já diz, expressão de gênero, é como você expressa o seu gênero para o mundo. É a leitura social que você faz para o mundo. Lembra que eu falei para vocês que a disforia de gênero, ela muitas vezes ela existe apenas no âmbito social, porque a disforia de gênero ela vem da leitura social. Até a disforia física de gênero, ela vem da leitura social que o mundo tem de você. A Laverne tá fazendo barulho. Mas que inferno! A disforia de... Meu Deus do céu! Enfim, até a disforia física de gênero, ela vem da forma como a sociedade te enxerga. Ela vai muito da forma como você se vê no espelho, mas a forma como você se vê no espelho, ela também é muito moldada pela sociedade, por como a sociedade trata você. Então, para você ser trans, você precisa ter disforia de gênero, ou seja, você precisa ter
uma inquietação, um sofrimento atrelado à forma como a sociedade enxerga você com o seu gênero, a forma como a sociedade trata você pelo seu gênero. Então, você precisa mudar a leitura que você passa para a sociedade de qual é o seu gênero. Isso inclui uma mudança do guarda-roupa? Pode incluir. Isso inclui uma mudança de corte de cabelo? Pode incluir. Isso inclui uma mudança no uso de maquiagem? Pode incluir. Isso inclui várias coisinhas ali que podem ou não estar dentro. Mas a sua expressão tem que mudar. Às vezes a pessoa ela muda todo o guarda-roupa dela, mas ela continua com o mesmo uso de maquiagem que ela tinha antes, ou não uso de maquiagem que ela tinha antes. Por exemplo, às vezes um menino trans, ele continua usando maquiagem, mas ele mudou todo o guarda-roupa dele para roupas que são tidas como masculinas. Você deve estar se coçando para dizer que roupa não tem gênero, né? De fato, roupa não tem gênero, mas a pessoa que usa roupa, ela tem gênero, e ela vai usar aquela roupa também para comunicar esse gênero para a sociedade. E calma, que eu ainda vou falar sobre o que você tá pensando aí. Então, às vezes, o menino trans, ele continua com o mesmo uso de maquiagem, porque ele gosta de maquiagem, só que, né, mesmo que ele esteja usando um batom, uma base, um rímel e tudo mais, ele tá com uma roupa que é tida totalmente masculina nos moldes da sociedade que nós estamos aqui vivendo. Cada sociedade vai ter as suas indumentárias tidas enquanto masculinas e femininas. Então, essa leitura vai partir de cada sociedade. Mas, enfim, né? O menino trans, às vezes ele mantém o uso de maquiagem, mas ele coloca ali um guarda-roupa que é todo masculino. Ou às vezes ele abole o uso de maquiagem, mas ele fica ali com um guarda-roupa que tem muitas peças que são tidas femininas. Enfim, ele pode ir brincando com essas coisas. O importante é que a leitura social, que a sociedade vai ter dele, é uma leitura masculina para ele ser um homem trans, para ele viver enquanto homem trans. Uma mulher trans é a mesma coisa, uma mulher trans ou uma travesti. Às vezes, ela gosta de roupas que sejam tidas as mais confortáveis possíveis, que muitas vezes são as roupas masculinas. Eu tenho uma amiga, por exemplo, provavelmente ela vai ver esse vídeo, que ela é uma mulher trans. Você olha pra ela, você tem uma leitura feminina dela. Só que ela, gente, ela quase nunca usa uma saia, ela quase nunca usa um vestido, ela quase nunca usa alguma roupa que seja muito estruturada ali, alguma roupa que seja justa no corpo. Ela tá quase sempre usando uma camiseta um pouco mais larga, uma calça um pouco mais larga e um tênis. Isso faz dela menos trans? Não, porque quando você olha para ela, você tem uma leitura feminina, na maioria das vezes, na maioria dos ambientes, na maioria dos momentos. Porque ela passa uma expressão de gênero feminina. Porque ela teve todas as questões físicas ali, que ela foi modificando com os hormônios, e isso tá ali atrelado a uma indumentária que continua muito parecida com a indumentária que ela usava antes da transição, mas os hormônios já mudaram um pouco o corpo dela. O corte de cabelo que ela costuma deixar ali também é um corte de cabelo que é feminino. Não estou dizendo que é um cabelo longo, mas é um corte de cabelo que é mais associado a mulheres na nossa sociedade. O comportamento dela também. Então, a leitura de gênero que ela passa para a sociedade é de uma mulher desfem. De uma mulher que ela é uma mulher, mas ela é uma mulher não feminina. É uma mulher desfeminina. Por isso o termo desfem. É uma leitura de gênero que ela passa para a sociedade que está ali dentro, mulher. Então a sociedade a vê enquanto uma mulher. Ou seja, a expressão de gênero dela é uma expressão de gênero feminina. Não está atrelado apenas às roupas dela. Está atrelado ao todo da figura que ela passa. Se ela entra em um banheiro feminino, ela não vai causar desconforto das pessoas na dúvida se ela é ou não uma mulher. Se ela deveria ou não estar naquele ambiente. Não causa isso. Porque a expressão de gênero dela é feminina. Então percebam, eu coloquei aqui a mudança na expressão de gênero como sendo um fator primordial, como sendo um fator que não tem como fugir dele. É determinante para classificar uma pessoa trans. Mas essa expressão de gênero não precisa ser em usos específicos de roupa. Não precisa ser mulheres trans tendo que usar roupas justas, roupas tidas femininas, ter que usar saia e vestido. Ou homens trans tendo sempre que usar bermuda e calça e uma camiseta larga e coisas do tipo. Não.
Mas precisa sim mudar a sua expressão de gênero, precisa mudar a forma como você era vista, ou visto, ou viste pela sociedade anteriormente. Percebam que eu incluí aqui gênero neutro. E é agora que a gente vai falar do outro ponto também, que, ao meu ver, é sim essencial: mudança de pronomes. Então vamos falar dos pronomes. Com pronomes, não precisa a pessoa passar a usar o pronome oposto ao gênero de nascimento dela. Por exemplo, eu, Samantha, né, antes da minha transição, os pronomes que usavam para mim e os pronomes que eu atendia quando as pessoas usavam comigo eram os pronomes masculinos. Eram esses pronomes os pronomes que eu atendia. Depois que eu iniciei minha transição de gênero, os únicos pronomes que eu aceito são femininos. Então eu só respondo a pronomes femininos e as pessoas só me tratam em pronomes femininos pela leitura de gênero que eu passo. A não ser quando elas querem ser transfóbicas comigo, aí elas me tratam no masculino para poder reforçar que elas são pessoas transfóbicas, ou seja, são pessoas escrotas que não estão nem aí para minha existência. Mas a leitura que eu passo para as pessoas é uma leitura que pede pronomes femininos. A expressão de gênero que eu passo para as pessoas é uma expressão de gênero feminina. Mesmo se eu estiver usando uma roupa super larga e tudo mais, a expressão de gênero é feminina. Mas não precisa ser sempre assim. Não precisa. Às vezes a pessoa, ela nasceu com o gênero X e ela se identifica com ambos os pronomes. Isso não é ali uma questão. Houve sim uma mudança de pronomes. Porque esse aqui é o ponto. Precisa ter uma mudança de pronomes. Se você usava antes pronomes masculinos, você precisa, ao fazer a sua transição, adotar pronomes femininos. Ou então pronomes femininos e masculinos. Ou então um pronome neutro. Se você antes era uma pessoa tratada por pronomes femininos, e os pronomes que você adotava eram pronomes femininos, ao fazer uma transição de gênero, você precisa usar pronomes masculinos. Ou então pronomes masculinos e femininos. Ou então pronomes neutros. Mas precisa haver uma mudança nos pronomes que usam para você. E essa mudança, e aqui é um ponto importante, essa mudança precisa ser em todos ou na maioria dos âmbitos da vida da pessoa. Não adianta apenas na sua faculdade, super desconstruída por ser uma federal, você usar pronomes neutros. Mas no restante da sua vida você usar apenas os pronomes que lhe foram atribuídos ao nascimento. Entende? Precisa ter um pouco ali de bom senso. Mas precisa sim ter havido uma mudança de pronomes, porque os pronomes, eles são o ponto mais alto de como a sociedade te trata. Os pronomes, eles são aquele maior demarcador de gênero que a gente tem da forma como a sociedade nos trata, no dia a dia, no tratamento mesmo. Porque depois tem os espaços separados por gênero que são muito fortes também. Mas no dia a dia, os pronomes é que vão, inclusive, definir qual é o espaço separado por gênero que você vai ser aceita. Então, você precisa sim ter tido uma mudança nisso. Você precisa ter tido uma mudança na sua expressão de gênero, porque a sua expressão de gênero é o que vai determinar como a sociedade vai te tratar em questão de pronomes. E a sua exigência de pronomes também. Então, às vezes, você não teve uma mudança tão significativa na expressão de gênero, mas você exige determinados pronomes em todos os âmbitos da sua vida. Uma mudança de pronomes em todos os âmbitos da sua vida. E você teve, ainda assim, alguma mudança na sua expressão de gênero, que foi ali um fator que culminou na transição. Então, essas duas coisas eu vejo como primordiais. É óbvio que tem mais coisa aqui que eu acabei deixando de fora, mas uma pessoa trans que não mudou a expressão de gênero dela e que não mudou os pronomes dela, gente, como é que ela vai ser considerada uma pessoa trans? A sociedade não vai tratá-la enquanto uma pessoa trans. Ela não vai viver o que uma pessoa trans vive, porque a transição de gênero, ela culmina em uma mudança na vida da pessoa. Se a pessoa não mudou nem a expressão de gênero dela, não mudou nem os pronomes dela, e também não teve nenhuma mudança física atrelada a hormônios ou cirurgia, enfim, ela não vai ser lida como uma pessoa do gênero oposto ao gênero de nascimento dela, ou uma pessoa que, enfim, teria ambos os gêneros ali, ou que não tem nenhum gênero. Ela vai ser vista sempre como uma pessoa pertencente ao gênero de nascimento dela. Tanto por pessoas que são transfóbicas, que a gente não considera aqui nessa equação, quanto pelas demais pessoas.
porque a vida dela não vai ter mudado. Se ela não mudou os pronomes, se ela não mudou o... Eita, Laverne! Se ela não mudou a expressão de gênero dela, o que mudou na vida dela? E a gente tem a questão do nome, porque mudança de nome é um fator totalmente determinante também. Essa mudança de nome, ela nem sempre vai ser obrigatória de fato, porque às vezes a pessoa, ela recebeu um nome que fosse um nome a gênero ali quando ela nasceu, sei lá. Às vezes a mãe daquela criança colocou o nome dela de Ariel, e aí Ariel é um nome que serve tanto para meninas quanto para meninos, então às vezes ao longo da vida da pessoa, quando ela decidiu transicionar de gênero, ela não vai mudar o nome dela. Mas esses são fatos pequenos, assim, são casos isolados. A maioria das pessoas acaba recebendo um nome que tem um marcador muito forte do gênero ao qual ela nasceu. Então ela precisa mudar aquele nome para ela poder ter uma leitura social que seja diferente da leitura que ela tinha previamente. A mudança de nome, ela é muito importante. Pessoas não binárias nem sempre vão mudar de nome, mas elas fazem as outras mudanças também. Elas têm outras formas de fazer uma transição de gênero que não inclua apenas a mudança de nome. Mas a mudança de nome, ela é muito importante para pessoas trans, que são principalmente as pessoas trans binárias. Laverne, para de miar! Se você foi batizada com um nome muito masculino, dificilmente você vai fazer uma transição de gênero e manter esse nome muito masculino. Até porque esse nome vai despertar a sua disforia. Porque esse nome vai ser um dos principais gatilhos para os pronomes que serão usados com você, para a determinação de banheiro que você vai poder usar, para a determinação de tudo que envolve gênero na sua vida. Então, uma pessoa trans binária, ela vai querer mudar o nome dela. Uma mulher trans não vai aceitar continuar com um nome que seja masculino. Um homem trans não vai aceitar continuar com um nome que seja feminino. Essa mudança de nome é essencial. Não estou dizendo que você precisa necessariamente fazer a mudança no cartório logo, mas você precisa fazer uso de nome social. E o uso de nome social em praticamente todos os âmbitos da sua vida. Eu sempre estou falando praticamente porque às vezes a pessoa, na família dela, ela não vai conseguir fazer essa mudança. Casos muito específicos. Mas você precisa ter essa mudança na sua vida. Você precisa ter essa mudança de nome. Se você for uma pessoa não binária e você quiser manter o seu nome de registro, ok. Mas você precisa ter outros fatores ali que mostrem que você teve uma mudança ali de gênero, que você teve uma transição de gênero. Você precisa ter mudado a sua expressão de gênero, você precisa ter mudado os seus pronomes. Apesar de ficar meio confuso você mudar os seus pronomes, mas não mudar o seu nome, se o seu nome for um nome que tem um marcador de gênero forte. Se você nasceu com um nome neutro, você não se aplica nisso que eu estou dizendo, tá? Não se aplica nisso que eu estou dizendo. Mas então, vamos lá, né? O que eu coloquei aqui, o que eu classifiquei como pontos importantes de uma transição social de gênero são: mudança na expressão de gênero é algo que precisa ocorrer, mudança nos pronomes é algo que precisa ocorrer, e mudança de nome é algo que precisa ocorrer. Todas essas coisas fazem com que você tenha uma mudança na sua vida, fazem com que a sua vida atual seja totalmente diferente da sua vida anterior, ou que seja muito diferente, às vezes não precisa ser totalmente, mas que seja muito diferente. Tudo isso denota que você transicionou de gênero. Sua vida teve uma transição de como ela era para como ela é. Isso é primordial. E mais uma vez eu vou ressaltar aqui com vocês. Eu não coloquei nesses pontos essenciais para uma transição social de gênero hormonização e cirurgias e procedimentos estéticos. Não coloquei. Porque, como eu disse, esses são pontos que são importantes para várias, mas não são determinantes para todas. Não são importantes para todas. Eles não estão dentro do que é a transição social de gênero necessariamente. E eu estou falando sobre transição social de gênero. A transição física de gênero, ela não é tão importante quanto a transição social de gênero. E nada do que eu estou falando aqui também entra em passabilidade. Até porque, como eu disse, eu não estou incluindo mudanças de hormônios e de cirurgias. E a maioria das pessoas trans só vai atingir uma passabilidade fazendo a administração de hormônios e ou de cirurgias. Eu estou falando sobre social, sobre a leitura que você vai expressar para o mundo. Porque é a partir da leitura que você vai expressar para o mundo, que o mundo vai te tratar de determinada forma que vai acalmar a sua disforia de gênero.
uma coisa está sempre atrelada à outra. E agora a gente tem que falar sobre transconveniência. Transconveniência, como o próprio nome já sugere, é a pessoa que ela é trans quando convém. Quando não convém, ela vive ali enquanto uma pessoa cisgênero. Eu sei, talvez você esteja pensando que muitas pessoas não binárias se incluem nisso. Bom, sim e não. Eu já disse para vocês que não binariedade de gênero não necessariamente significa transgeneridade. Às vezes a pessoa ela é não binária porque ela é dissidente de gênero, mas ela não fez uma transição de gênero, ela não sente necessidade de fazer uma transição de gênero, então ela não é trans. Pessoas dissidentes de gênero. Volto a falar, já fiz vídeo aqui falando sobre isso, o vídeo vai estar no card para vocês assistirem. Então, as pessoas, elas precisam ser trans em todos os âmbitos da vida delas. Isso, gente, isso é essencial. É essencial que a pessoa trans, ela seja trans. E não apenas ela esteja trans. E eu tô dizendo isso porque hoje em dia nós temos alguns direitos que pessoas trans têm, não em todos os lugares, mas, por exemplo, direito a cotas em universidades, direito a cotas em algum outro emprego, alguma empresa ali que resolveu abrir um sistema para poder contratar pessoas trans. Pessoas trans também, atualmente a gente tem um entendimento, assim, que está em jogo, porque não tem uma lei estabelecida, mas pessoas trans meio que podem usar o banheiro de acordo com o gênero delas. Então a gente tem esses pontos ali sendo pontos de direito de pessoas trans. O uso de usar um banheiro de acordo com o gênero dela, e não com o gênero de nascimento, não com o sexo biológico, mas com o gênero ao qual ela se identifica e vive. Se identificar não é o suficiente, mas o gênero ao qual ela se identifica e vive aquele gênero. A gente tem as cotas nas universidades que são voltadas para pessoas trans. Eu já falei sobre isso com vocês também em outro vídeo, vocês podem ver clicando no card aqui em cima. É o vídeo que eu falo, inclusive, sobre autoidentificação não ser o suficiente. Porque o sistema de cotas para pessoas trans, ele existe para atender uma demanda que pessoas trans têm, que é o de acesso à universidade, que é o de acesso à educação, que a maioria não tem esse acesso, por causa de toda a transfobia da nossa sociedade. Então, uma pessoa trans, ela tem esse direito em alguns lugares de ter uma facilitação para o acesso dela à educação formal. E empregos também, tanto que a gente tem discutido a importância de cotas trans em concursos públicos. Alguns já até incluíram ali, a gente precisa ter isso em todos os concursos públicos. Assim como cotas raciais, cotas trans precisam estar em todos os espaços. Apesar de que tem muitos concursos que não têm cotas raciais, Muitos não têm. Tem que ter. Todos esses direitos que eu falei para vocês, eles existem para incluir a pessoa trans na sociedade. A pessoa trans que historicamente é empurrada para a margem da sociedade. Ela tem esses direitos assegurados, ou esses direitos estão começando a ser assegurados, para que essa pessoa trans possa sair da margem da sociedade e entrar de fato na sociedade. E para isso, gente, a gente tem que garantir que esses direitos sejam usufruídos apenas por pessoas trans. A gente não pode deixar com que pessoas que são convenientemente trans, quando elas vão tentar acessar um desses direitos, sejam consideradas pessoas trans. Ah, não, mas é porque hoje eu tô me sentindo assim. Então, gente, quando a gente vai falar de direitos de pessoas trans, não é apenas isso. Não é só como você está se sentindo naquele momento, mas sim como você vive a sua vida. Você precisa viver o gênero que você está reivindicando. Um dia eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre fluidez de gênero, sobre gênero fluido, tá? Esse vídeo aqui não é sobre gênero fluido. Não é. Mas, se uma pessoa, ela se reivindica trans apenas quando convém, apenas quando é para ela acessar um direito específico, mas na vida social dela, ela costuma viver enquanto uma pessoa cisgênero, a gente dá o nome disso de transconveniência. É conveniente passar por um sistema de cotas para você conseguir ter uma facilitação em um curso, no ingresso da universidade? Então aí ela é trans. É conveniente ser trans para poder passar num processo seletivo que está sendo voltado para pessoas trans para ter um emprego X ou Y?
é transconveniência. É conveniente para ela se classificar enquanto trans para poder acessar um banheiro específico, mas no restante da vida dela, ela não vive enquanto uma pessoa trans? Transconveniência. A pessoa trans precisa viver a transgeneridade em sua vida. Obviamente, existem casos e casos. Existem casos em que a pessoa trans ela não vai conseguir vivenciar o gênero dela no ambiente de trabalho por medo de ser expulsa ali, por medo de ser demitida, de perder o emprego. Tudo bem. É uma questão ali de sobrevivência, você vai tentando gerir isso. Isso não tira de você o título de trans, se no restante da sua vida você vive enquanto uma pessoa trans. Às vezes, a pessoa trans, ela precisa manter ali um cisplay, que é como a gente chama, que é tipo a mistura de cosplay com cisgeneridade. Então, às vezes, a pessoa precisa manter ali um cisplay dentro dos ambientes familiares dela para ela não sofrer violências naqueles ambientes ou para ela não ser expulsa de casa. Tudo bem, você pode viver esse cisplay ali, mas no restante da sua vida, se você está vivendo enquanto uma pessoa trans em todos os outros âmbitos sociais da sua vida, tudo bem, é uma pessoa trans. Agora, se você só se reivindica trans quando é para acessar um direito específico ou quando é para tomar um espaço reservado para a transgeneridade, como por exemplo em uma manifestação para você conseguir algum tipo de poder político, aí sinto muito. O termo que eu vou usar para você é sim de transconveniência. Porque a gente não pode ficar tirando e colocando a roupa da transgeneridade quando convém. A gente precisa viver a transgeneridade. Porque se você tem tanta facilidade para tirar e colocar a sua roupa de transgeneridade, é porque talvez você não tenha uma disforia de gênero, né? E se você não tem disforia de gênero, você não vai ter nenhum impulso para fazer uma transição de gênero. Então, não tem como classificar você enquanto uma pessoa trans. Talvez, nesse momento, você esteja pensando nas pessoas trans que não transicionaram ainda. E eu vou falar sobre isso. Mas talvez você também esteja pensando em erros de continuidade que aconteceram aqui nessa gravação. Erro de continuidade felino, erro de continuidade do caderninho, erro de continuidade de enquadramento. É porque a bateria do meu celular encheu, eu tive que esvaziar ele para poder voltar a gravar. Esse problema a gente não vai ter ele em breve aqui no Transmissão, tá? Em breve esse problema vai ser resolvido. Mas enfim, vamos falar sobre as pessoas que não transicionaram ainda, porque talvez muitas das coisas que eu falei aqui que não se classificam em transgeneridade, as pessoas que não transicionaram ainda tenham sentido que eu estava falando delas. Mas não, porque esse ainda é um fator extremamente importante aqui. Se você vivencia disforia de gênero em algum nível, se você está planejando fazer uma transição de gênero, se você pretende ali cumprir esses pontos que eu falei aqui, mas você ainda não começou essa transição, você ainda não está cumprindo esses pontos que eu falei aqui, você ainda não mudou sua expressão de gênero, você ainda não mudou seus pronomes, você ainda não mudou o seu nome, enfim, você não fez essas mudanças que eu falei que são essenciais, mas você pretende fazê-las. Nada do que eu falei aqui se aplica a uma crítica a você. Você não é uma pessoa transconveniente. Mesmo que você só esteja falando sobre sua transgeneridade em alguns grupos, com algumas pessoas específicas. Você não é uma pessoa transconveniente. Porque você pretende fazer uma transição social de gênero. Você só não está no seu momento ainda. Você só precisa resolver algumas outras coisas na sua vida ainda. Você só precisa ter mais segurança para poder fazer essa transição. Você é uma pessoa trans. Só que você é uma pessoa trans que não transicionou ainda. Mas se você pretende transicionar, se está no seu plano transicionar, se você anseia fazer uma transição, nenhuma das críticas que eu fiz aqui se aplicam a você. A não ser que mesmo antes de iniciar a transição, você já esteja se reivindicando enquanto uma pessoa trans em diversos espaços que culminam em espaços, enfim, de direitos. Por exemplo, se você não iniciou uma transição de gênero ainda, ou se você está muito no início da sua transição de gênero, você não vai entrar num banheiro do gênero oposto ao seu gênero de nascimento, porque aquilo vai ser uma problemática grande. Ao fazer isso, você vai estar não só diminuindo
as chances de pessoas trans conseguirem consolidar esse direito, porque isso pode virar uma polêmica televisionada para o mundo inteiro, como também você pode estar se colocando em situações de risco desnecessárias. Porque você pode estar se colocando em uma situação de risco, onde você pode sofrer alguma violência, sem que você necessite estar passando por essa situação de risco. Porque depois que você faz uma transição social de gênero, aí não tem jeito, né? Você vai precisar usar banheiros públicos, como você já precisava antes de iniciar uma transição de gênero, só que a sua leitura social de gênero já é outra, então você vai ter que usar aquele banheiro que é do seu gênero e não do seu sexo biológico. Você vai ter que fazer isso, né? Ainda mais se você for uma pessoa transbinária. Se você for uma pessoa trans não binária, aí tudo bem, dependendo da sua expressão de gênero, se for uma expressão de gênero mais ambígua, dá para você continuar usando o seu banheiro o seu banheiro anterior, né? Mas para deixar tanto você mais segura quanto as demais pessoas mais confortáveis, você precisa usar o seu banheiro de gênero e não seu banheiro de sexo biológico. Eu falei sobre isso em um vídeo recente, você pode ver clicando aqui no card, que é um vídeo em que eu falo sobre uma deputada trans dos Estados Unidos que foi proibida de usar o banheiro feminino no Capitólio dos Estados Unidos, que é o seu local de trabalho. Lá eu comento um pouco sobre essa questão de deixar as demais pessoas que compartilham aquele banheiro confortável, né? Deixar as pessoas cisgênero que já usam aquele tipo de banheiro confortáveis também. Lá eu destrincho isso melhor, recomendo muito que você assista aquele vídeo. Mas o ponto é que, quando você faz uma transição social de gênero, aí você precisa usar o banheiro de acordo com o seu gênero e não com o seu sexo biológico. Agora, quando você está no iniciozinho da sua transição, quando você não transicionou ainda, você precisa continuar usando o banheiro de acordo com o seu sexo biológico, sim, porque senão você vai causar transtornos, você vai causar transtornos para a própria comunidade trans, e você vai causar transtornos para você também, e vai se colocar em um ponto de talvez sofrer uma agressão sem necessidade. Então espera você fazer sua transição de gênero, espera ali você já ter avançado um pouquinho mais na sua transição de gênero, para você já ter uma leitura social de gênero, do gênero que você está reivindicando, para aí sim você fazer um uso de um banheiro que seja separado pelo gênero que você está reivindicando. Nós não vivemos ainda na sociedade ideal em que gênero não vai importar. Não, a gente vive nessa sociedade que nós estamos aqui agora. A gente precisa ter materialidade nas coisas que a gente vive. Então a gente precisa sim se ater às regras de gênero que a gente vive atualmente, porque gênero ainda é uma coisa extremamente importante na construção de sociedade que nós estamos vivendo. Se no futuro não for mais, ótimo. Nesse momento é. Então, nesse momento, para você usufruir de espaços separados por gênero, de acordo com o gênero que você se reivindica, você precisa passar por uma transição social de gênero. Nesse momento que nós estamos vivendo, para você reivindicar um direito trans, como um direito de cotas, ou um direito de, sei lá, fazer parte de algum programa que seja específico para pessoas trans, você precisa fazer uma transição social de gênero. Caso contrário, você vai estar tirando o local de uma pessoa trans que é lida enquanto uma pessoa do gênero que ela está reivindicando e que, portanto, passa por todas as transfobias da sociedade. Eu entendo que uma pessoa que não transicionou ainda, mas que vive a disforia, ela passa por várias questões internas. Eu entendo que muitas pessoas, elas até se identificam enquanto trans, mas não fizeram as mudanças na vida delas. Mas a gente não tem como saber o que se passa na sua mente. A gente não tem como ler a sua mente para ter uma certeza de quem você é. A gente só tem uma certeza de quem você é a partir da leitura que você passa de si para o mundo, a partir das expressões de gênero que você compartilha com o mundo, a partir da comunicação que você passa para o mundo. Então, para usufruir direitos de pessoas trans, você precisa fazer uma transição social de gênero. Pessoas que não transicionaram ainda, vocês são trans, tá? Eu não tô dizendo que vocês não são trans. Vocês são pessoas trans. Vocês são pessoas trans não transicionadas. Mas vocês precisam esperar o momento de vocês poderem reivindicar os espaços de pessoas trans. Porque se vocês não transicionaram ainda, vocês ainda não podem reivindicar esses espaços. Mas a partir do momento que vocês transicionarem, aí sim vocês podem reivindicar esses espaços. Aí sim vocês podem reivindicar
tudo que vocês quiserem reivindicar enquanto pessoas trans, mas só depois de fazer uma transição social de gênero. E eu tô com vocês, eu tô torcendo para que dê tudo certo na sua transição, e quando eu digo dê tudo certo na sua transição, não tô falando sobre ter passabilidade, tô falando sobre acalmar a sua disforia o máximo possível. Então, eu tô do lado de vocês, e eu tô apoiando vocês e tô torcendo por vocês. Mas nos momentos corretos vocês se reivindicam socialmente trans. Enquanto a sua transição estiver ocorrendo apenas na sua mente, se reivindique trans apenas na sua mente ou apenas com as pessoas muito próximas de você e não se reivindique trans para usufruir de direitos de pessoas trans. Não ainda. Não ainda. Não ainda. O seu momento vai chegar. Seja paciente e vai construindo sua vida para que esse momento chegue. Mas ele vai chegar. E não vai ser com hormônio e com cirurgia que esse momento deve chegar. Isso só você que pode dizer. Mas com a transição social de gênero, aí sim, o seu momento vai chegar com a transição social de gênero. Se você vai querer se hormonizar ou fazer cirurgia, aí é uma outra questão. Aí é uma outra questão. Sua disforia que vai ali determinar quais são os pontos de transição física que você vai querer adentrar. Mas a transição social de gênero é imprescindível. A sua disforia vai te empurrar para fazer uma transição social de gênero. E, gente, vamos aqui falar também brevemente sobre pessoas que destransicionam, né? Às vezes acontece da pessoa, no momento em que ela está fazendo a transição social de gênero dela, ela perceber que ela não é trans. E tá tudo bem, isso acontece. Até porque, como a gente tem pressões de gênero o tempo inteiro na nossa sociedade, às vezes as pessoas elas sentem que elas precisam de determinadas mudanças, mas às vezes elas não precisam. E elas vão entender isso no momento em que elas estiverem fazendo a transição social de gênero delas. Obviamente, a maioria das destransições acontecem por alguma questão religiosa, por algum medo da culpa cristã, né, que ela entuxa ali nas pessoas, por um medo de ir para o inferno, ou então para voltar a ser aceita pela família. Eu não estou falando sobre essas questões, estou falando sobre questões internas, que a pessoa ela foi ali percebendo que não é o caso. Inclusive, já teve inscrito aqui do Transmissão que destransicionou, porque ao momento que estava fazendo a transição social de gênero, percebeu que não era trans. E tá tudo bem, essa pessoa não virou um inimigo nosso. Essa pessoa continua sendo um aliado nosso. Essa pessoa continua aqui no Transmissão, inclusive, apoiando aqui o meu trabalho na internet. Essa pessoa continua sendo um aliado importante. Ela só entendeu que a transição de gênero não era para ela. Porque com todas as pressões de gênero que a gente vive, às vezes a pessoa ela é dissidente de gênero e ela acha que precisa fazer uma transição. E ao fazer aquilo ela percebe que não, que ela não está se sentindo melhor com a transição. Ela percebe que ela não necessitava mudar a expressão de gênero dela, que ela não necessitava mudar o nome dela e mudar os pronomes dela, que ela simplesmente podia viver ali aspectos que fossem do gênero oposto ao de nascimento dela, sem necessitar fazer uma transição de gênero. Às vezes a pessoa percebe que ela é sim uma pessoa dissidente de gênero, mas não necessariamente uma pessoa trans. Não alguém que precise fazer uma transição de gênero. E tá tudo bem. Talvez você que esteja me assistindo esteja passando por isso nesse momento. Talvez você que esteja me assistindo seja uma pessoa que se reivindica trans, mas que não sente a mínima vontade de fazer uma transição social de gênero. E bom, às vezes você realmente acredita que o termo que você deve usar é trans. Você não é um inimigo meu. Você não é um inimigo da transgeneridade. Mas talvez seja bom você pensar melhor a respeito. Porque se você não tem vontade de fazer uma transição de gênero, ou se você começou a fazer uma transição social de gênero e você não tá tendo a sua. Sabe, você não tá se acalmando com aquilo, talvez é porque você não tem uma disforia. E tá tudo bem. E tá tudo bem, você não precisa ser uma pessoa trans para ser uma pessoa não conforme de gênero. Não precisa. Você pode ser simplesmente uma pessoa dissidente de gênero. Ser trans é difícil. Ser trans é atrelado a vários sofrimentos, sejam sofrimentos que vêm da disforia, sejam sofrimentos que vêm da transfobia da sociedade. Ser trans é muito difícil. E você não precisa se obrigar a passar por isso sem você sentir necessidade de passar por isso.
Você não precisa do termo trans para você estar inclusa em algum grupo social. Você já tem os seus grupos sociais. Viva os seus grupos sociais e apoie sim lutas de pessoas trans, mas sem precisar se incluir nessas lutas. Porque tá tudo bem. Pessoas dissidentes de gênero que não são trans existem e elas têm os seus desafios específicos de pessoas dissidentes que não são trans. Mas esses desafios são diferentes dos desafios de pessoas trans. São diferentes das vivências de pessoas trans. São diferentes da materialidade do que uma pessoa trans passa, sente e vive na sociedade. Você tem já a sua comunidade, mesmo que você não tenha encontrado ainda as pessoas que pertencem a essa comunidade. Viva a sua comunidade. Viva ela. Viva quem você é. Mas sem se reivindicar pertencer a um grupo que você não pertence. Porque, como eu disse, ser trans é muito difícil. E é muito injusto quando a gente não consegue acessar espaços que são nossos por direito de sermos pessoas trans, porque tem pessoas cisgênero que estão se reivindicando trans sem passar minimamente pelo que pessoas trans passam. Então, só não tome os nossos espaços. Você pode ser uma pessoa aliada, você deve ser uma pessoa aliada. Volto a dizer, você não é um inimigo nosso. Só não tome os nossos espaços, porque os nossos espaços já são mínimos, já são poucos. E a gente já tem que lutar todos os dias para manter os espaços que a gente já conquistou e para conquistar outros espaços que a gente não conquistou ainda. Nós, pessoas trans, somos relegadas da educação o tempo inteiro, somos relegadas dos ambientes de trabalho o tempo inteiro, somos relegadas dos nossos familiares o tempo inteiro, somos relegadas da vida em sociedade o tempo inteiro. A gente só está querendo se incluir na sociedade. Então não tire os nossos meios de nos incluirmos em sociedade. É só o que eu te peço. É só o que eu te peço. Bom, esse foi o vídeo de hoje, né? Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar até o momento sobre transição social de gênero. Pode ser que no futuro eu sinta necessidade de refazer esse vídeo. Então comenta aqui embaixo se eu deixei alguma coisa passar. Os comentários de vocês é muito importante para fazer com que a construção desse pensamento avance mais. Então comenta aqui embaixo. E também eu queria recomendar para vocês a leitura de um manifesto. É um manifesto que foi feito dentro do PSOL, né? Dentro do mês do PSOL, que é o Movimento Esquerda Socialista, que é que é a corrente do PSOL a qual eu faço parte. E houve um momento ali que a gente tentou criar uma setorial trans dentro do mês, que foi o mês Pajubá. Durou pouco tempo, porque ele acabou se dissolvendo, pode ser que a gente consiga reacender ele. Mas desse mês Pajubá, que foi tão curto e que pode ser que volte a acontecer no futuro, nasceu o Manifesto Mês Pajubá. O Manifesto Mês Pajubá é um manifesto muito interessante, um manifesto que eu não ajudei a escrever, porque no momento eu estava louca, mas no off eu participei de algumas das discussões com uma amiga específica que estava redigindo o manifesto, e eu revisei o manifesto também, então tudo que está escrito lá, eu concordo, eu assino embaixo, por mais que eu não tenha sido uma das autoras. Eu vou deixar aqui para vocês o link do manifesto para vocês lerem. Muito do que eu falei aqui tá nesse manifesto. É uma leitura que eu recomendo muito para vocês. É muito interessante. É uma leitura curta porque é um manifesto. Manifesto é feito de leituras curtas, né? Mas enfim, vai estar linkado aqui. Deem uma lida. Convido muito vocês a darem uma lida. Pode ser até que eu leia esse manifesto para os membros. Pode ser que eu decidi que eu vou ler esse manifesto todinho para os membros. Então, seja membro. Esse manifesto específico, eu acho que eu vou liberar para todos os membros do canal. E aí eu deixo outras leituras só para os membros do Aquenda e do Amapô. Leituras essas que vão começar agora no início de dezembro. Mas enfim, eu quero só falar um negócio aqui com vocês, principalmente com quem contribuiu com a vaquinha do Transmissão. Eu comprei um celular novo. Ele não chegou ainda, mas eu comprei um celular novo, né? Porque eu tinha aberto a vaquinha, porque meu computador tinha dado problema, então a vaquinha tinha o intuito de comprar um computador novo para mim, porque o meu notebook não tinha como trocar as peças que estavam dando problema, né?
Só que nisso, quando eu já tinha mais de 5.000 reais arrecadados nessa vaquinha, eu ganhei um computador novo, né? Uma inscrita daqui do canal, muito incrível. Ela me mandou um computador, né? Que ela não estava mais usando, um PC gamer, e ele tá maravilhosamente bem, ele tá atendendo tudo que a gente precisa do canal. Então eu resolvi usar esses 5.000 que a gente tinha arrecadado para poder investir no canal. Eu falei isso com vocês, vocês aceitaram, né? Tava lá na aba comunidade e tudo. Vocês aceitaram que eu usasse esse dinheiro para comprar um celular novo e, né, microfone novo. E eu consegui comprar. Nesse momento de Black Friday, eu aproveitei a Black Friday. Gente, foi a primeira vez na minha vida que eu de fato aproveitei uma Black Friday, tá? De fato aproveitei uma Black Friday, porque sempre quando chega Black Friday, eu nunca tô com dinheiro para comprar as coisas também não. Aí dessa vez eu tava com dinheiro graças a vocês e eu comprei, eu comprei um S24 Ultra com 512 gigas. Eu acho que era 512 gigas. Eu comprei o de 500 e poucos gigas, tá? Velho, esse celular é assim, o que tem de mais moderno atualmente em tecnologia de celular. Então ele tem câmeras incríveis, a gente vai ter uma melhora absurda na qualidade de imagem aqui. Eu consegui comprar porque o preço caiu muito dele. Eu comprei ele por R$ 7.777 pela Samsung. Eu sei, tinha dele um pouquinho mais barato em outros sites, mas eles dividiam só em até 10 vezes. O da Samsung dividia em 18 vezes, era o que eu poderia pagar de forma realista ali, sem me ferrar. Porque, como eu disse, eu arrecadei 5.000 reais e 200 e pouco com vocês. Então, o que eu fiz? Eu comprei esse celular parcelado e o dinheiro que vocês me mandaram, 4.000 daquele dinheiro vai servir para pagar metade das parcelas desse celular, né? Então, metade das parcelas desse celular vão ser pagas com 4.000 reais dos 5.000 e poucos que vocês me mandaram. Então, eu vou conseguir ele pagar metade do celular, a primeira metade das parcelas, né? Vão ser pagas com o dinheiro que vocês mandaram e o restante eu vou arcar ali pagando. Quanto que ficou? 434 por mês, eu acho. Ficou mais ou menos isso. E outros 1.000 reais dos 5 que vocês me mandaram, eu reservei para comprar um microfone, né? Vai ser um microfone de lapela também, só que vai ser o da Holyland. O nome dele, eu acho que é LAC M2, eu esqueci. Mas é aquele microfone da Holyland, que ele tem o tamanho de uma moeda de 50 centavos, que ele é super leve, que ele é de imã e tudo, e que ele tem uma qualidade de som incrível. Então consegui comprar ele também aproveitando Black Friday, né? E ele foi 1.000 reais, assim, né, contando com frete. E se você viu dele mais barato nessa Black Friday, não me conta que eu não quero saber, Esse eu paguei no Pix ali mesmo, né, eu não dividi não, paguei no Pix, então esse já tá pago, também tô esperando chegar. Não chegou ainda. Então saibam que o dinheiro que vocês me mandaram, ele foi usado para melhorar aqui a produção do canal. E, gente, assim, em breve vocês vão ver uma qualidade de vídeo muito melhor, uma qualidade de som muito melhor, qualidade profissional mesmo. Mesmo. Eu tô muito feliz com isso. Muito obrigada a todo mundo que ajudou. E depois eu vou fazer um vlog mostrando pra vocês tanto o computador que eu ganhei, quanto também o celular que eu comprei e o microfone que ainda não estão em minhas mãos. Então ainda vou fazer um vídeo mostrando tudo isso pra vocês, né? E aí eu vou falar das especificações do computador, que muitas pessoas ficaram me perguntando. Eu vou falar sobre tudo isso nesse vlog que eu vou lançar aqui no Transmissão também. Assim que eu tiver com tudo em mãos, eu vou fazer esse vlog pra vocês. E eu espero que vocês gostem, né? Eu sei que vai ter uma views muito... Eu sei que as views vão ser muito baixas, né? Mas enfim, é um vlog que eu quero fazer porque eu acho que é importante mostrar pra vocês com que eu gastei o dinheiro de vocês, o dinheiro que vocês me mandaram. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou de todas essas discussões. Se você não tem o que comentar, coloca aí a bandeira trans, ou então um símbolozinho ali, né, trans, enfim, coloca símbolos de gênero aí, porque eu sei que não é todo celular que tem ali a bandeirinha trans. Mas coloca alguma coisa que remeta à transgeneridade, seja a bandeira trans, seja o símbolo, né, das lutas trans ali, o símbolo da transgeneridade, ou seja, sei lá, algum emoji de um garoto e uma setinha para uma garota, ou de uma garota com uma setinha para um garoto remetendo uma transição. Coloquem aí coisas que tenham a ver. Ai, usa a sua criatividade também. Não precisa dar tudo de mão beijada, não. Usa a sua criatividade aí.
Se você não tiver o que comentar, manda esses emojis assim. Também não se esqueça de copiar esse link e sair compartilhando por aí. Esse é um vídeo que é muito importante que ele seja visto por muitas pessoas. Então me ajudem compartilhando esse vídeo. Não só esse, né? Compartilhem todos. Mas nesse caso, estou pedindo para vocês compartilharem esse daqui em específico. Não se esqueçam também de deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu vídeo é legal e o meu canal é legal e vai disseminar para mais pessoas. E também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E não me odeiem, tá? Não me odeiem pelas coisas que eu falei aqui, não. E nem me xinguem também, porque não me xingar não vai adiantar, porque meus posicionamentos vão continuar os mesmos. E a quem for me chamar de transmedicalista por isso, um beijo. Vamos lá. Em 3, 2, 1. Ei, Laverne, o que você tá fazendo aí? Ixi, puta que pariu, a outra entrou também, né? Pandora, tu tá aqui? Pandora? Eu tô te ouvindo, passa. Você sabe que não pode entrar aqui. Não, anda mais rápido. Caralho, um momento que eu deixo a porta aberta que eu esqueço, vocês aproveitam. Nossa senhora, difícil demais ter filhas, hein? Difícil demais. Pelo amor de Deus. Já enchi minhas roupas tudo de pelo. Enfim, vamos lá. Em 3, 2, 1.